Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Prazer imenso estar aqui. Alegria imensa, gratidão imensa estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de um capítulo do livro do Hamed que chama Transformando Hábitos por Amor. E é um capítulo bem bonito, vale a pena ler depois em casa. Tá? Quando a gente fala de hábitos, a gente está falando das nossas coisas cotidianas. Né? Um hábito é uma coisa que a gente faz rotineiramente. Né? Mas por que a gente ia precisar transformar um hábito? Por que eu vou precisar mudar uma coisa que eu faço rotineiramente? E, normalmente, não é algo que a gente escolhe. É algo que acontece. De repente, na vida da gente, a gente se vê tendo que fazer coisas que a gente não precisava fazer antes. E a gente se revolta. Porque antes, quem fazia isso para mim era o fulano. Agora eu tenho que fazer sozinha. Porque antes eu comia e não passava mal. Agora eu como e passo mal. Né? E a gente se revolta. Porque eu sou obrigada a mudar um hábito. As pessoas começam a reclamar de um hábito meu. Começam a reclamar que você age assim ou que você age assado. Quando a gente casa, qual é a primeira dificuldade? Se adaptar aos hábitos do outro. E o outro se adaptar aos nossos. De repente, na sua casa perfeita, tem chinelos espalhados. Tem toalha em cima da cama. Né? A louça ficou na pia. E a gente vai se adaptar a novos hábitos. Os filhos têm os hábitos deles, que nos irritam só um pouquinho. Pouca coisa. Não é? Mas os nossos hábitos também irritam eles. E aí vem a pandemia, põe todo mundo junto dentro de casa. Os hábitos começam a gritar. Né? Por quê? Porque é fácil a gente aturar um hábito por um tempinho. Mas todo dia junto? Todo dia todo mundo grudado dentro do mesmo lugar? Né? Aqueles hábitos começam a incomodar. Então, por que a gente teria que transformar um hábito? Primeiro, porque a vida nos coloca em situações diversas. A vida é dinâmica. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e se a gente for arraigado aos nossos hábitos, a gente sofre muito. Muito, muito, muito. E tem um outro motivo. Quando os hábitos começam a nos fazer mal, eles se tornam vícios. Já é um hábito que eu não consigo abandonar. É um hábito que me domina e que me faz mal. Né? Tomar banho é um hábito, mas não faz mal. Agora, tem alguns hábitos que nos fazem muito mal. E são muito difíceis de serem abandonados, de serem trocados. Né? Então, vamos entender primeiro o que é um hábito. Como é que forma um hábito? A gente acorda um dia de manhã e diz assim: hoje eu estou com vontade de tomar um açaí, porque está muito calor. Certo? É o pensamento. Aí, quando eu penso em tomar um açaí, é porque eu cheguei e ainda não tomei, por isso que eu estou dando exemplo. Tá? Ele está aqui na minha lista do que eu ainda não fiz, desde que eu cheguei. Aí, quando eu penso em tomar um açaí, eu penso assim: mas eu vou ter que andar até não sei aonde para comprar. Passou a vontade. Estava com uma super vontade, mas a vontade passou. Tem exemplos muito mais fáceis. A gente acorda e diz assim: hoje eu vou na academia. Não é? E aí, de repente, a gente pensa em colocar a roupa, em sair da cama, em colocar a roupa, em ir até lá, em fazer aquele exercício, em suar, em ter que tomar banho, em trocar de roupa. O que acontece?
passou uma vontade que nem tinha, na verdade. Foi um pensamento intruso que surgiu na cabeça e a vontade passa. Mas se nossas vontades passam tão rápido, como é que uma vontade é tamanha que a gente vai lá e consegue fazer? Porque para eu me mover, para eu fazer o meu corpo ter uma atitude, eu preciso de uma emoção. Eu posso até ir me arrastando para a academia, porque eu começo a pensar, eu já paguei, vai fazer um mês eu não fui, né? Então, assim, eu posso ir me arrastando, mas eu só consigo fazer isso uma vez. No dia seguinte, já era de novo. Não tem uma emoção. Agora, se eu levanto de manhã e penso, tenho que ir para a academia, e falo, fulano vai estar lá, me empolgo. Vou tomar café na academia. Durante muitos anos eu fui para tomar café na academia. Eu vou tomar café na academia. Tá? Eu penso no café, nos amigos, nas pessoas que eu vou encontrar. E tem gente que consegue pensar no prazer do exercício. Admiro quem chegou nessa etapa, né? Mas tem gente que já consegue. Então tem uma emoção associada. Tá? Quando a gente fala, vou começar o regime. Nem isso, às vezes a gente ainda tem mais. A partir de hoje não vou comer carboidrato na janta. A gente está decidido, a gente acordou de manhã e a gente vem decidido. Aí quando a gente pensa, qual a primeira imagem que vem na nossa cabeça? Pão, arroz, macarrão. E aí? Que emoção está associada a isso? Prazer. Não vou. E a gente não consegue. Então, para que algo vire uma atitude, uma ação, eu preciso ter uma emoção associada. Tá? E essa emoção, normalmente, é um prazer. É uma recompensa. Hoje, quando a gente coloca um filme para assistir, se o filme dura 3 horas, o que a gente acha desse filme? Que longo. Meu Deus, por que fazem filme tão longo? Quanto tempo para assistir um filme? Não é assim? Lá na Itália, filme no cinema tem intervalo. Na metade do filme, para 10 minutos. Vocês conseguem imaginar, na metade do filme você tem que parar e esperar 10 minutos, parece que aqueles 10 minutos não passam nunca. A gente não consegue assistir um filme de 3 horas, mas a gente assiste 10 capítulos de uma série que dá 5 horas. Por quê? Recompensa. Cada capítulo da série me dá um prazer imediato. O filme só vai me dar o prazer lá no final. A gente não consegue mais esperar 3 horas. A gente não consegue assistir um filme no YouTube de 10 minutos. Um vídeo no YouTube de 10 minutos é um vídeo gigante. Porque para a gente agora, tudo tem que ser imediato. E eu não estou falando dos nossos filhos, eu estou falando da gente. Tudo tem que ser imediato. Quanto tempo a gente espera uma resposta no WhatsApp? Não espera. Aí a gente começa a mandar lá, chamar a pessoa, mandar figurinha. A gente não consegue esperar. A gente tem um estudo que no atendimento ao cliente, o tempo de espera máximo no WhatsApp é de 30 segundos. Olha o que a gente está fazendo com as coitadas das atendentes. Elas têm 30 segundos para nos atender como se elas não fizessem mais nada da vida. A gente é assim, o tempo que a gente espera antes de mandar o WhatsApp para outro. Não vou mais nesse. Não quero mais saber, não me responde. Tá? Então, nós somos extremamente imediatistas. E isso faz com que a gente só adquira hábitos que nos deem prazer imediato. A gente não consegue esperar. Imagina fazer, eu tenho que fazer quanto tempo de academia para ver assim um negocinho de músculo? É muito esforço. É um tempo muito longo para eu começar a sentir prazer com aquilo. Quanto tempo de regime eu tenho que fazer para entrar naquela roupa? É muito longo esse tempo. Né? E é por isso que, às vezes, quando
O médico fala para o paciente, se você não parar de fumar, você morre. Tem paciente que joga o maço de cigarro e fala, nunca mais eu fumo. E tem paciente que fala o quê? Todo mundo morre, meu senhor. Todo mundo morre, vou fazer o que eu gosto de fazer até o fim da minha vida. Prazer imediato. Eu não consigo pensar nas consequências. O número de suicídios está gigantesco. Entre todas as idades. Crianças, adolescentes, adultos, idosos. Porque a gente não consegue esperar. Eu não consigo ver que daqui a pouco pode mudar. Eu não consigo entender que aquilo que eu estou passando tem fim. Acaba, muda. Eu quero prazer imediato o tempo todo. E aí, a gente já não sabe nem mais o que olhar no celular, mas a gente não consegue desgrudar dele. Não tem mais o que ver, a gente continua lá. Você não conhece mais ninguém que está postando ali na rede social. Já passou todo mundo que você conhecia, mas a gente continua olhando. Porque a gente precisa ter prazer. Prazer imediato. Uma vez trabalhou uma menina comigo e ela todo dia, quando chegava na casa dela, a única forma que ela sentia que ela relaxava, desligar do dia, relaxar, era fumando um cigarro de maconha. Era o jeito dela, certo? Ela saía do trabalho, ia para casa, fumava o cigarro dela, relaxava, aí ela conseguia conversar com o marido, era casada, conversava com o marido, fazia janta, comia, dormia bem e acordava no dia seguinte com uma baita dor de cabeça, todo dia. Ela chegava no trabalho com uma dor de cabeça que perdurava o dia inteiro. Mas à noite, ela tinha 1 hora de prazer e bem-estar. É hábito? É vício. Ela usava o cigarro. A gente usa o quê? A gente chega em casa e come loucamente porque é a nossa forma de relaxar. A gente chega em casa e tem que beber, seja o que for, para poder relaxar. A gente tem que falar, porque tem gente que só relaxa falando. Né? A gente tem que falar, né? Então, cada um acha a forma com que relaxar. Mas essa forma me faz bem ou me faz mal? Então, quando eu quero criar um hábito novo, é difícil. Porque o prazer demora para vir. O médico falou que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia. Quando você se imagina tomando 2 litros de água por dia, que prazer você sente? Pensa aí na sua cabeça. Não tem gosto, não tem cheiro. Que prazer que a gente sente. Né? Então, vai ser muito difícil criar o hábito. Porque não tem um prazer associado. Uma emoção associada. Agora o médico diz assim, se você não tomar 2 litros de água por dia, você vai entrar na hemodiálise. O que a gente faz? Compra o medidor. Carrega os 2 litros de água para onde a gente for. Porque eu vou ganhar vida. Entenderam? Agora pensa no esforço do nosso corpo. A gente resolveu hoje tomar os 2 litros d'água. Eu falei, eu vou tomar 2 litros de água hoje. Certo? Aí eu começo lá a tomar, consegui tomar até o final do dia. Então, coloquei lá a emoção. Vai me fazer bem, eu vou me sentir bem, é um hábito bom. Tá. Tomei meus 2 litros até o fim do dia, vi que é possível, não virei peixe, tá tudo bem, é possível, ok? Tomei até o final do dia. Amanhã eu faço de novo. Depois de amanhã eu faço de novo. Cada vez que eu faço, diminui um pouquinho o esforço. Porque o meu corpo vai se acostumando com o hábito. Até chegar o momento que o meu corpo cria uma automação, uma automatização. Que é o quê? Eu não preciso pensar para fazer isso. Eu já levanto, encho o copo, saio bebendo água, daqui a pouco eu volto. Então eu não preciso pensar.
Está automático. Quando a gente pega o carro e você fala, não era para cá que eu queria vir. Está automático. Seu corpo faz aquilo sozinho, porque você faz tanto aquele caminho que ele não precisa pensar. Quando eu tenho que fazer outro caminho, já não é automático. Eu tenho que pensar. Gasta energia. Então, para criar um hábito, eu preciso ter uma emoção, uma recompensa envolvida e persistir, 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 até que aquilo vire automático. Quem consegue frequência na atividade física, aquilo virou automático. A pessoa já levanta, já se troca, já está lá. E aquilo faz parte do dia e não consegue ficar sem aquilo. É hábito. A partir de um momento que aquilo me afasta das pessoas, que aquilo começa a gerar distorção em relação ao meu corpo, vira vício. A partir do momento que aquilo atrapalha a minha vida, a minha relação, vira vício. Entenderam? Então a gente precisa convencer o cérebro que dá prazer, mas não a ponto de virar vício. Não a ponto de eu não conseguir me controlar. Então, na lição, ele vai falar, vícios são dependências, se tornar dependente, vigorosamente, profundamente, de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Então, é tudo o que nos torna dependentes. Às vezes a gente é viciado em outra pessoa. E às vezes a gente vicia outra pessoa. Tá? Tudo que nos torna dependentes, tudo que nos faz mal, tudo que nos tira a capacidade de decidir, de escolher, de reagir, de parar, é um vício. E qual é o problema de ter vício? Por que eu não posso ter meu vício? Pode. Todo mundo tem livre-arbítrio. É lógico que eu posso ter um vício. Mas o que o vício me causa? Dependência. E toda vez que eu sou dependente, eu abro mão de escolha, de convivência, de saúde, de crescimento, de pessoas à minha volta, porque aquilo vai tomando conta de mim. E só aquilo me interessa. Só aquilo me dá prazer. Todo o resto não dá mais. Então, por que eu vou arrumar a casa? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou me relacionar com as pessoas? Por que eu vou conhecer novas pessoas? Por que eu vou querer estudar? Por que eu vou querer viajar? Não, eu só quero sentir mais prazer. Então, o vício me afasta do meu objetivo de vida, que é crescer. Né? E aí a gente vai pensar assim, tá, então, eu tenho um vício, o meu corpo está viciado, e não é culpa minha. Porque como é que eu vou fazer? O meu corpo está viciado. O meu corpo é fraco. Desde que surgiram os estudos de DNA, é muito normal se falar. Você já traz no DNA o alcoolismo. Você já traz no DNA a propensão a usar uma droga. Você já traz no DNA. Verdade, a gente traz. Se a gente for escanear o nosso DNA, dificilmente qualquer um de nós não vai ter uma propensão ao câncer, ao alcoolismo, porque está tudo na gente. O nosso DNA, ele é o resultado de tudo que a gente já fez lá atrás. Mais a soma do que os nossos pais fizeram. Vai dar ruim. Não tem como, gente. É tudo que a gente já foi, mais os que os nossos pais são. Tem tudo dentro de nós. Naquela espiral tem tudo. Óbvio que para uns com mais força, para outros com menos força, mas está tudo lá. Aí, a nossa atitude, o ambiente, vai lá e liga a chavinha. Uma chavinha que estava quietinha lá, desligada, girando bobamente. A gente vai lá e liga a chavinha. E a chavinha começa a agir. Do nada. A chavinha começa a agir.
Tem muitas pessoas que entram num processo de demência, de Alzheimer, depois de um trauma. Foi lá e ativou a chavinha. Né? Do nada a pessoa entra num processo de depressão profunda. Não é do nada. É depois de uma separação, de uma dor profunda, de uma inconformação, vai lá e liga a chavinha. É o nosso emocional. Então a gente precisa entender que nós somos espírito. Espírito é um pedacinho lá de Deus. Nós somos espírito. Para a gente poder atuar sobre a matéria, estar aqui encarnado, nós temos um corpinho que se chama perispírito. Ok? O perispírito é o corpo do nosso espírito. O espírito não tem forma. Então, o perispírito é o que dá a forma ao espírito. E é nesse perispírito que fica registrado tudo o que a gente pensa, faz, sente, tudo. Não só dessa vida, de sempre. Porque ele é o corpo do nosso espírito. Se a gente já encarnou 20 vezes, está tudo lá. Se a gente já encarnou 1000, está tudo lá. Porque ele é o corpo do nosso espírito. A gente não perde o corpo do nosso espírito. Então, tudo que a gente fez, tudo que nos trouxe até aqui, está no perispírito. E às vezes, falando isso, parece que é uma coisa ruim. Não, a gente não fez só coisa ruim. Né? Imagina que a gente fez muita coisa boa também. E está tudo isso na gente. Esse perispírito é o molde do nosso próximo corpo físico. Tá? Então, ele não está dentro do corpo da gente. Dentro do corpo estão os órgãos. O perispírito ele está ligado a gente, ligado mesmo, por fios. Quando a gente dorme, a gente consegue se distanciar do corpo. O que vai? O perispírito. Tá? Quando a gente sonha, muitas vezes, por exemplo, se você tem uma deficiência física, você não consegue andar, no sonho você anda. Porque o problema é no corpo, não é no perispírito. Ok? Esse perispírito está ligado ao nosso corpo. E como é que ele faz essa passagem, né, de perispírito para corpo, de corpo para perispírito? Através de umas coisinhas que se chamam chakras. Tá? Os chakras são nossas rodas de força, que estão ligadas aos nossos plexos. No corpo físico, plexo são os pontos onde a gente tem mais terminações nervosas. Ok? Então, a gente tem lá, por exemplo, o plexo solar, que fica aqui bem em cima do umbigo, que é ligado ao chakra solar, no perispírito. Ok? É o plexo da emoção. Isso é fácil perceber. Se a gente está ansioso, dói aonde? Estômago. Não é? É o chakra da emoção. A gente vai fazer uma entrevista de emprego. Nossa, começa a doer a barriga. Eu vou falar em público. Começa a doer a barriga. É o chakra da emoção. Ok? Mas essa emoção vem da onde? Eu, espírito. Sou eu, espírito, que sinto, que penso. O meu corpo só decodifica. Tanto que quando o espírito se desliga do corpo, o corpo não faz mais nada. Então, eu, espírito, penso. Eu, espírito, sinto. O meu corpo decodifica isso. Através dos chakras e dos plexos. Tá? Então, tudo que eu sinto e penso passa para o meu corpo. Certo? Tudo que eu faço para o meu corpo passa para o meu perispírito. Vocês acham que é tapado? Uma via só? Vai e volta. Certo? Podia ser, né? Vamos conversar com esse engenheiro que fez esse negócio. Vai e volta. Então, quando eu sinto ódio, onde dói? Ah, nunca ninguém sentiu. Eu conto para vocês. É aqui que dói. Quando eu sinto ódio de alguém, dói aqui. Certo? Quando eu estou numa discussão e estou brava com a pessoa, dói aonde? Cabeça e garganta.
Se eu falei, dia seguinte, garganta tá como? Falei tudo o que eu queria, mas agora eu vou ficar sem falar por uma semana. Certo? E a cabeça fica como? Latejando. Ok? Então, o que o eu, espírito, penso, sinto, vai para o meu corpo. Quando os estudos mostram que quando você tem uma grande mágoa, você tem uma tendência a desenvolver câncer, significa que a sua mágoa foi lá naquela chavinha do DNA que está no corpo e ativou. Então, normalmente, quando a mágoa é com o parceiro, vai ser um câncer de útero. Quando a mágoa é com os filhos, um câncer de mama. Não quer dizer que é 100% isso, mas é uma correlação. Eu tenho dificuldade de aceitar a vida. Provavelmente vai atuar sobre os seus rins, porque é a dificuldade de filtrar, de deixar a vida acontecer. Então, essa emoção vai jogando energia para o nosso corpo. Ao contrário também. Quando eu tenho um vício, eu destrambelho o meu corpo, porque eu coloco um monte de substância para dentro, e isso vai afetar o meu perispírito. Então, não é que o corpo é fraco. Nós, espíritos, não somos fracos nada. A gente gosta da coisa. Ninguém se vicia numa coisa que não gosta, gente. Já viram alguém viciado em comer sabão de pó? Não. A gente se vicia numa coisa que dá prazer, numa coisa que gosta. Então, não é fraqueza. É escolha. Eu gostei daquilo. É escolha. Ah, mas aconteceu porque em casa, porque os amigos... Ok, tem milhares de motivadores para você ter tomado a escolha. E até um motivador muito simples. Tempo. A gente tem tempo sobrando, a gente fica procurando sarna. Tempo. Hoje, se a gente pegar a meninada... porque antes, quando a gente era adolescente, tinha pessoa que passava droga na escola, não que não tenha hoje, mas porque a gente caiu por causa dos amigos. Hoje não é assim. Tá? Hoje é porque quer frequentar aquela festa, porque quer ser convidada para o barco, porque quer estar numa casa XPTO, porque quer andar no carro não sei o quê. Tem outros motivadores. Tá? Antes era porque tinha violência em casa. Então, hoje é porque tem tempo. Pode ser que a menina que trabalhava comigo começou achando que ia relaxar. E foi o jeito que ela arrumou para relaxar. Cada um vai ter o seu motivo, não é isso. Mas todos nós fazemos escolhas todos os dias. Só que chega um momento que o nosso corpo está tão infectado, né? Que se a gente não tiver uma ajuda para o corpo e uma ajuda para o espírito, não vai funcionar. A ajuda tem que ser para os dois, porque os dois estão doentes. Eu espírito e eu corpo. Por isso que é difícil sair de um vício, porque normalmente a gente trata o corpo. E o corpo só é reflexo do que eu espírito sinto. Então, se eu não tratar a cachola, eu espírito, dificilmente eu vou conseguir mudar alguma situação. E aí o livro não. Assim, eu fiz uma pesquisa, e no Brasil hoje a gente tem 12 milhões de dependentes químicos. Tá? Nessa sequência mesmo. Primeiro em álcool, depois em tabaco, depois em cocaína. A gente é o segundo país do mundo maior consumidor de cocaína. Tá? Depois em crack e depois em maconha. E aí, olha que interessante. Temos 2 milhões de viciados em jogos. Que é um vício que ele veio assim, ó, quietinho, quietinho. E foi entrando dentro da casa da gente, porque ele veio pelo celular que está na mão de todo mundo. Tá? E por que alguém se viciaria no jogo do tigrinho? Se a gente pensar com racionalidade. Fácil. Prazer imediato.
ganho imediato. Então não importa, gente, se o vício é na tela, se o vício é na sexualidade, se o vício é no jogo, não importa. Nós espíritos estamos doentes. Nós não estamos suportando esperar. Nós perdemos a esperança de que amanhã é melhor, de que a gente pode ser melhor, de que vale a pena viver, de que vale a pena se relacionar, de que vale a pena construir coisas, investir em coisas. A gente perdeu a esperança. A gente acredita que nada vai mudar, que nada vale a pena e que a única coisa que a gente tem que fazer é conseguir relaxar nesse momento e pronto. É conseguir dormir e pronto. Né? O número de medicação para dormir no Brasil é absurda. Tá? Porque a gente quer só esquecer, apagar, seguir para frente. E a gente não quer tratar o espírito. A gente só quer desligar o corpo. Aí, os outros vícios que eu já falei, né? A farmacodependência, que a gente vai se tornando cada vez mais dependente de remédio. Nessa mudança para a Itália, isso é um hábito muito interessante que mudou. Você vai no hospital, eles te dão chá. Sim. Você fala assim, você não vai pedir um exame? O médico olha para você e fala, para quê? Já estou te vendo. Tá? Então, assim, eles não têm hábito de tomar remédio igual a gente. Eles não vão na farmácia igual a gente. Farmácia não é parquinho. Porque eu lembro, aqui a gente ia na farmácia toda semana. Não se vai na farmácia. Tá? A gente se torna dependente. Eu sinto uma dor? Remédio. Eu sinto um incômodo? Remédio. Aí depois remédio para lidar com o efeito do remédio. Não é? A gente vem aqui no centro. A gente acredita em espíritos. Certo? Chacoalha a cabeça. A gente acredita em espíritos? Certo? Certo? A gente acredita em espíritos. Ok. A gente acredita que os espíritos possam nos ajudar. Quando vocês tomam passe, vocês acreditam que o passe faz efeito? Por que vocês acreditam? O quê? Vamos fazer. Semana que vem ninguém vai tomar passe. Aí a gente vai fazer um efeito reverso. Vamos ver se vocês sentem falta para lembrar como é que era o efeito. Quando a gente toma passe, o que a gente sente? Melhor. Dorme melhor. É o primeiro efeito, né? Fica mais calmo. Dura assim uns 3 dias, não dura? Depois a gente vai voltando, né? A ser a gente. Mas a gente dorme melhor. A gente percebe que o nosso corpo também vai melhorando. Certo? A gente percebe que o pensamento fica um pouquinho mais claro. Né? Eu brinco que é a versão premium do nosso cérebro. Sabe quando a gente está assistindo o YouTube e aparece aquela propaganda no meio? Que você tem que esperar não sei quantos segundos para pular aquele negócio? É igual ao nosso cérebro. O passe é a versão premium do nosso cérebro. Nosso cérebro silencia e a gente consegue usar a versão plena dele, assim, sem influência, sem interferência, sem vir aquela mensagenzinha no meio assim, da nossa atividade. É isso que o passe faz. Tá? Ele tira as interferências, ele faz com que a gente vá entendendo o nosso potencial, sentindo isso. Ok. Então, eu acredito que eu posso vir na casa espírita, receber energia de um passista, que o plano espiritual vai estar ali agindo, que aquilo me faz bem. Até aí, ok. Todo mundo acredita igual. Sim? Mas eu não acredito que eu posso levantar a mão para o alto, captar a energia, pôr a mão na minha cabeça e me sentir melhor. Por que não? Vocês acham que os espíritos não conseguem localizar vocês? Perderam o anjo da guarda em algum lugar? Não vai ter nem o anjo da guarda junto? Não somos capazes de captar energia? Somos tanto que a gente é um poço de energia. A gente vive irritado porque a gente tem energia sobrando. Mas a gente não acredita que a gente possa pegar essa energia e pôr em nós mesmos. Né?
um dia de manhã eu estava fazendo a minha prece. Eu falei assim, mas eu estou com uma dor no joelho, essa dor está me incomodando. Mas está me incomodando muito. Vê isso, gente, mas está incomodando muito. Aí eu falei, tem trabalho hoje no centro? Vou pedir para passar um tratamento. Não deu tempo de terminar a frase. Só ouvi assim, por que você mesmo não coloca a sua mão? Já que você é a passista do centro. Faz sentido, não faz sentido? Por que tem que ser a mão dos outros? Por que a gente não confia na gente? O efeito não é igual. Se for 50% do efeito, já está ótimo. Mas é mais fácil pegar o remédio e dormir. É mais fácil pegar a bebida e relaxar do que fazer uma prece. Ainda mais agora que a iFood entrega bebida. Para competir com isso, gente, está muito difícil. Está muito fácil receber as coisas. Fica muito difícil competir com isso. Lembra lá o pensamento? Vou fazer uma prece ou clico aqui para chegar a bebida? Difícil isso, muito difícil. Vou fazer uma meditação. Nossa, até eu conseguir me concentrar. Não. Gente, vai lá e toma um remedinho. É muito mais rápido do que fazer a meditação. Prazeres imediatos. A gente não quer resolver, né? Então, lá nesse capítulo do Hamed, ele faz esse resumo. Ele diz assim, olha, a gente falou dos vícios lá, da sexualidade, da bebida, da dependência em remédio, tá? A gente falou tudo aqueles vícios, ok. Aí ele vem e fala assim, mas tem mais alguns. Olha só, falar descontroladamente. E ele diz, olha, se a gente tem o vício de falar descontroladamente, é porque nós estamos desconectados do nosso equilíbrio e do bom senso. Eu preciso falar, eu preciso opinar. Eu estou por dentro completamente desequilibrado. Mentir constantemente não quer tomar contato com a realidade. Eu minto e eu acredito na minha mentira. Eu crio a ilusão e eu acredito nela. Olha que vício legal. Se lamentar o tempo todo. Vitimismo para receber atenção. Se achar sempre certo. Suprir a insegurança. Porque a aula já estava fácil, né? Aí ele vem e... Outro vício, crítica e julgamento. Gente, é muito fácil viciar em criticar os outros. A gente está assistindo TV, está criticando. A gente está no trânsito... Rezando aqui não está criticando. Não é? A gente vai no trabalho, critica. A gente recebe uma mensagem, critica. Só me manda bom dia. Até isso a gente critica. Entendeu? Me respondeu com uma florzinha, critica. Tudo a gente critica. É um vício. Tá? Por quê? Porque a gente sempre tem que ser maior e melhor do que os outros. Olha esse outro. Gastar desnecessariamente. E é bom fazer isso, né? Então, gera prazer imediato. Gente, vou fazer meditação ou vou no shopping comprar uma brusinha? Né? Aí ele está falando. Vicia. E de vez em quando, no dia que cai o pagamento, ok. É só não ir sempre, entendeu? Vicia. Shopee agora zoou, né? Lá não tem Shopee, estou livre do vício. E aí a gente gasta desnecessariamente, por quê? Para adiar decisões importantes. A gente está sempre devendo, porque a gente tem medo de ter que mudar de trabalho, a gente tem medo de investir numa coisa grande. Então a gente está sempre devendo, que é para não ter que tomar uma decisão grande. Tá? Trabalhar descontroladamente é um vício. Tá? E é um vício... Qual é o motivador? Falta de coragem para enfrentar os conflitos. Fuga. E ele fala assim, então como é que a gente vai se libertar? Lembra que vocês podem pegar o capítulo lá, está tudo lá. Como é que a gente vai se libertar? Primeira coisa, melhorar a nossa capacidade de decidir se libertar da opinião dos outros.
Mas ele fazia tudo para mim. Agora é você que vai fazer. Mas eu não sei o que ele faria. Não é o que ele faria. É o que você vai fazer hoje. Mas se ela brigar comigo, mas se ele não concordar, problema dele. Ele que fizesse. Já que é você que vai fazer, vai ser do seu jeito. Ao contrário também. Quantas vezes você fala assim, nem vou pedir para arrumar a cama porque vai arrumar daquele jeito. Deixar o outro ser do jeito dele. Combater a tendência de ser bonzinho. Estar preparado para desagradar. Ai, mas que falta de caridade do Hamed. A gente não tem que ser bonzinho com as pessoas? Depende, o que é bondade? Bondade é fazer o bem. A pessoa está se matando, eu ajudo ela, eu sou bonzinho? A pessoa é mimada, exige tudo de você, te sacrifica. Eu manter ela nesse mimo, eu estou fazendo o bem? Eu estou criando uma pessoa que não vai suportar não ter prazer o tempo inteiro. Estou criando uma pessoa que não vai suportar receber um não. Tá? Que não vai saber lidar com a vida adulta. Entenderam? Então, isso é que ele quer dizer. Tem uma diferença entre ser bom, agir com bondade, e ser bonzinho, que é fazer o que todo mundo quer, porque eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu não quero gerar conflito. Eu não quero causar desgaste. Ok? Treinar a dizer não, está ali juntinho, ó. Estabelecer respeito e liberdade nos relacionamentos, para ambas as partes. Todo mundo é livre para ir, vir, escolher. A nossa escolha é, continua ou não continua do seu lado, mas todo mundo é livre para tomar as suas decisões. Criar novos hábitos, que nós já falamos. Se autoconhecer e ser responsável nas suas escolhas. Então, assim, para a gente terminar, quando a gente fala em vício, a gente não está falando em culpa. A gente está falando em escolhas. Escolhas que a gente vem tendo há vários tempos e que outras pessoas também. Porque a pessoa que tem um vício, ela adoece a família inteira. Todo mundo. Tá? Então, quando a gente vive isso, a coisa mais importante que a gente tem que entender é que a gente precisa procurar ajuda. Ajuda para o corpo e ajuda para o espírito, que é a nossa emoção, é o nosso pensamento. Se a gente focar numa área só, não vai funcionar. E aí, gente, às vezes a gente acha que a gente é forte, às vezes a gente acha que a gente consegue. Mas se a gente busca ajuda, tem gente que sabe fazer isso muito melhor. A gente tem que saber pedir ajuda. A gente tem que saber entender os nossos limites. Quando a gente fala de vencer vício, de conseguir uma transformação doída, a gente fala de Magdala. Porque os outros apóstolos, eles venceram crenças, eles venceram hábitos, mas Magdala teve que vencer vícios da sua época. Vícios que eram normais, que eram aceitos. Se era normal, se era aceito, por que é considerado um vício? Porque fazia mal. Porque ela se machucava, porque ela se escondia, porque ela tinha vergonha de si mesma, porque ela não tinha relacionamento. Ela não conseguia se relacionar com ninguém. Então tem muita coisa que está só na nossa alma. Está só dentro de nós. Ninguém sabe quanto nos machuca. Ninguém sabe quanto nos feriu, quanto nos fere. Ninguém sabe quanto é difícil manter a calma. Quanto é difícil manter o equilíbrio, a sanidade. Quanto é difícil se levantar da cama, às vezes. Né? Só está dentro de você isso.
E uma vez, Magdala, numa das crises dela, porque ela tinha crises de enxaqueca, que ela ficava semanas no escuro, sem se alimentar, sem poder ouvir ninguém, sem poder ver luz. E que é um indício do corpo dizendo para a gente, ó, está explodindo aqui por dentro. Né? Não adianta tomar remédio. Porque assim, eu espírito estou explodindo, eu emoção estou explodindo, eu não aguento mais as escolhas que eu mesmo fiz. Eu não sei pegar por onde é que eu começo. Eu não sei achar mais o fio do novelo. Eu não sei mais quem procurar. Eu já não sei mais se o que eu penso é meu, se o que eu penso é do outro. Né? E um dia ela estava nessa crise dela e chega um rapaz e passa pelas servas dela, mesmo ele tentando, né, tentando barrar ele, e fala para ela, eu vim aqui porque um dia eu estava na estrada e você me deu uma moeda. Não sei se você se lembra. Eu estava indo procurar a minha cura. Você parou a sua carruagem, você me deu uma moeda e você me disse, se você se curar, você volta e me conta. E eu estou aqui para te dizer que eu me curei e que ele vai te curar. E ela olha para aquele homem e diz assim, é diferente o meu caso. Porque a gente sempre acha que o nosso caso não tem solução. E sabe por que a gente acha isso? Porque a gente diz, eu sei o que eu fiz. Como se o outro não soubesse o que ele fez. Essa é a melhor coisa, saber o que fez, porque isso se chama consciência. E uma coisa muito legal é entender que o que eu fiz naquela época, eu não repetiria hoje. Eu era outra pessoa. Eu estou me cobrando por uma coisa que eu nem faço mais. Que eu nem faria novamente. Mas às vezes a minha consciência me pede reparação. A minha consciência diz, mas você precisa resolver isso. E é por isso que a gente encarna. Porque a nossa consciência diz, eu quero resolver isso, eu quero tirar isso de dentro de mim. E a gente tem um orgulho enorme, enorme, porque o coração está gritando que quer voltar, que quer pedir perdão, que quer se reaproximar, que quer tentar de novo, que quer recomeçar. E a gente diz, não. A gente diz, não. O que os outros vão pensar, se eu fizer isso, vou estar me fazendo de bobo, vou estar engolindo um monte de coisa, vou estar aceitando o que fizeram para mim. Mas a gente não pensa que, estando do jeito que nós estamos nos matando um pouquinho a cada dia. A gente está carregando pesos que a gente não consegue suportar. A gente está travando batalhas com pensamentos que nos assombram todos os dias. Porque a gente tem um orgulho enorme de se permitir começar. De tentar de novo. De pedir desculpa. E até de desculpar o outro. Porque a gente não é mais aquela pessoa, a gente não faria mais aquilo, mas o outro também não é mais aquela pessoa e também não faria mais isso. E quantas outras pessoas existem no nosso universo? Se eu não quero voltar e resolver isso, pelo menos que eu vá para frente. Que eu caminhe. Né? Então, ela disse que ela achava que não era para ela aquilo. E ele diz, esse homem aceita todo mundo. E ela fala, mas se os outros me verem chegar na casa dele, o que os outros vão pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? O que eu vou falar para ele? Quantas vezes a gente vai fazer uma prece e a gente fala assim, nem vou rezar porque eu não sei o que dizer. Vou pedir o quê? Vou falar o quê? Né? Não tenho mais o que pedir. Deus já sabe. Eu não tenho dúvida que Ele já saiba. Quem não sabe é a gente. Quem não lembra é a gente. Né? E de tanto aquele homem insistir, e às vezes a gente é esse homem na vida das outras pessoas.
De tanto ele insistir, ele conseguiu levar Magdala à noite, de madrugada, escondida. E quando ela bateu lá na porta da casa de Pedro, onde Jesus estava, Pedro abriu e fechou. Jesus, não posso receber essa mulher na minha casa. O que vão falar? E minha família? E minha família? Tá? E Jesus vai ao encontro dela. E lembra que ela não sabia o que falar? Ela não aprendeu o que falar. Ela não sabia e continuava não sabendo. Ela só se jogou de joelhos e começou a chorar. Porque às vezes a gente precisa ajoelhar. Ajoelhar em espírito. Baixar a cabeça, falar, cheguei no meu limite. Não estou entendendo o que eu preciso aprender. Está doendo. Eu não enxergo a saída. Mas eu acredito que eu posso, que eu mereço outra chance. Eu acredito que eu sou capaz de mudar isso. Eu acredito que eu não preciso viver com isso por mais anos, anos e anos. Eu acredito que esse não é o objetivo da minha vida. Que está demorando, que eu não estou entendendo, que eu estou sofrendo, que eu estou sendo teimoso. Mas eu preciso de ajuda. E Jesus olha para ela e fala assim, Maria, eu estava te esperando. E ela olha para ele e diz, você me conhece? É quando a gente começa a desconfiar da nossa fé. Será que Deus sabe mesmo? Será que eu mereço mesmo ser ajudado? Será que eu posso me curar? Será que dá para ser diferente? E ele fala para ela, faz muito tempo que eu te espero. Faz muito tempo que eu espero por esse reencontro. Todos nós somos Marias. Todos nós somos Magdalas. Espíritos viciados que querem desesperadamente atenção, auxílio, socorro. E ele olha para ela e fala assim, Maria, vai e ama. Ele não diz, não acredito que você fez tudo isso. Ele não diz, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Vai e ama. Por quê? Porque se você amar, o resto se resolve. Se a gente se ama, e isso parece uma coisa assim, extremamente filosófica, mas não. Se a gente se ama, a gente não se machuca. Se tem alguma coisa me machucando, eu não me amo. Então, o primeiro passo do auto-amor é parar de se machucar. Se eu paro de me machucar, eu paro de machucar o outro. Porque eu não vou estar dolorida, sangrando, sofrendo. Se eu paro de machucar o outro, eu entendo que é amar a Deus. Porque amar a Deus é viver bem. Deus nos deu uma vida, um corpo, uma família, N oportunidades. E a gente perde tempo se machucando. Machucando o outro. Então, vencer qualquer hábito, a gente só consegue por amor. A si, ao outro e a Deus.